Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje a minha convidada é a Gisele Aparecida da Silva. A Gisele é orientadora educacional. Já faz muito tempo que eu conheço a Gisele, né? Da época da Guarda Mirim aqui de Rio Claro, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a trajetória dela profissional. Gisele, por favor, fala para a gente como é que começou a sua carreira profissional, como é que foi tudo isso, a sua jornada da vida profissional. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Eu achei muito interessante quando você me presenteou, né, com essa possibilidade e me escreveu um pouquinho o que é o trabalho que eu realizo, né? Esse ano eu completo 20 anos de carreira, 20 anos? 20 anos de carreira. E eu acho que foi a melhor escolha, né? Eu comecei na instituição, eu comecei como estagiária, Uhum. né? Eu estava realizando a graduação de pedagogia, eu era muito jovem, existia a possibilidade de escolher uma habilitação, e eu acabei escolhendo a habilitação em orientação educacional. Achei interessante, né, uma profissão diferenciada. Uhum. Nós recebemos a orientação de escolher, né, a instituição que a gente poderia realizar o estágio, e fui até essa instituição, né, Guarda-Mirim, que acolheu muito bem. Nós tínhamos não, né, tinha 2 orientadoras educacionais lá, que realizavam o trabalho da educação para o trabalho com os adolescentes de uma forma muito dinâmica, né. E eu fiquei impressionada com o trabalho, porque às vezes a gente só tem a visão Uhum. da educação dentro do espaço escolar, Certo. né. E lá a realização do trabalho era muito diferente, né, tinha uma gama de possibilidades muito grande. Após a realização do estágio, terminei a graduação, 4 meses depois, abriu a oportunidade de ter um processo seletivo para uma orientadora. Uhum. Sem pretensão nenhuma, eu acabei, indo fazer, né, a entrevista. Estava preocupada, muito jovem, não tinha ainda a experiência, né, Uhum. e fui selecionada. Com borboletas no estômago, iniciei Como é todo começo, né? todo o começo, né, iniciei a carreira de orientadora dentro da instituição. E lá estou até hoje. E assim, ó, são 20 anos como profissional na mesma instituição. Você já teve um emprego antes disso, em trabalhar? Já tive sim. Eu trabalhava em áreas completamente Uhum. diferentes, né. A questão da profissão, a pedagogia, que Sim. foi o que eu escolhi, foi devido à profissão da minha mãe, que era professora, né, da educação infantil. E eu já era apaixonada, né, porque às vezes a gente tinha a oportunidade de acompanhar algumas atividades que ela realizava, e eu acreditei que eu me identificava. Então, quando chegou a oportunidade, prestei o vestibular, né, consegui, passei. No decorrer da graduação foi isso mesmo, né. Então foi assim que começou tudo, através da minha mãe. É interessante porque a gente pensa, na inspiração que as pessoas que estão ao nosso redor, eh, proporcionam, né, ou contribuem para que as nossas escolhas sejam feitas. E hoje você trabalha, nessa orientação educacional com muitos jovens. Sim, muitos Você adolescentes. tem ideia de quantos jovens já passaram por você? Olha, é difícil falar, mas Uhum. vamos lá, né, a gente fala milhares, né, Milhares milhares, de jovens. porque, nesses 20 anos, né, aproximadamente por ano, a gente tem uma média de 1000 atendimentos, mais ou menos, né. Então foram muitos adolescentes, né, que hoje são homens, mulheres, Profissionais, profissionais, advogados, advogados. e assim, isso é muito gratificante. E pensando em toda essa trajetória dessas milhares, de pessoas, né, de homens, mulheres, que, né, antes adolescentes, né, e quais foram as habilidades que você teve que desenvolver para
para lidar com toda essa variedade de seres humanos, né? Ao mesmo tempo que você também acessa as indústrias, né? Os lugares onde esses jovens eles são empregados, né? Os seus primeiros empregos e também os relacionamentos pessoais no trabalho. Como é que é isso? Olha, cada dia, eu acho que assim, quando a gente fala assim, por exemplo, o que que você vivenciou, é o que que você vivencia, Uhum, né? A questão das habilidades. Por exemplo, eu falo que o comportamento humano não é imutável, legal. né? Então, no início, né, como muito jovem não era, a questão, por exemplo, da comunicação, ela foi amadurecida, né? A questão da flexibilidade, né? O trabalho em equipe, a resiliência, né? Eu falo muito sobre a questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Por quê? São muitas histórias, Muito. né? Então, assim, você tem que se fortalecer para ser um porto seguro daquele que pede para você um suporte, né? Então você dá esse suporte não só educacional, mas socioemocional também, Sócio emocional. né? Então, assim, esse acompanhamento que você faz nas colaboradoras que a gente tem, né? A questão que eu falo da resiliência, que você tem que conversar com muitas pessoas, a assertividade e assim por diante, né? E quando você fala de empatia, e se colocar no lugar do outro, eu penso, e também você falou dessa questão social, né, e talvez seja até um pouco de socioafetiva, Uhum, também tem isso. Você acaba entrando no universo desse jovem, uhum, familiar, inclusive. sim. Então você também tem um relacionamento com os pais, com a família de forma geral. E acaba realmente seu trabalho, acaba entrando na vida dessas pessoas até esse ponto, ou é uma coisa mais institucional, é uma coisa distante dessa realidade? É assim, Marcelo, ele acaba entrando, mas de uma forma muito consciente, Tá. né? Porque você tem que trabalhar com o contexto, né, no qual ele está inserido, e você tem que partir do princípio que você pode ir até um certo limite, né? Então, assim, tem algumas situações que a gente vivencia que eles têm um período para ficar conosco, Uhum. certo? E a gente tem que pensar que lá na instituição é uma passagem que eles vão ter com a gente, Tá. né? Então, você tem um contato com a família, que nem, por exemplo, a orientação educacional, a mediação entre adolescente ou aluno, escola, comunidade, família e tudo mais. Você acaba entrando no mundo, mas sabendo que até que ponto você pode eh, influenciar, né? Até que ponto eu posso abraçar determinadas causas, né? Para que você não acabe misturando algumas situações, a questão do contexto e tudo mais, né. E esse limite, essa eh consciência que você fala, de saber até onde pode ir, também está ligada ao fato de você não trazer os problemas dessas famílias até, a sua realidade ou a realidade da instituição e poder, eh eh viver bem, né, porque não é fácil, né, eu acho que cada família tem os seus cada pessoa tem os seus problemas, suas particularidades, né, e as suas famílias também têm as suas, eh particularidades, né, mais uma vez eu sei que estou repetindo, mas esse fato de você ter essa distância consciente, ao mesmo tempo que, né, tem que bater a porta dessas famílias, ela tá ligada a você não trazer todo esse contexto para você? Olha, no decorrer da trajetória profissional, isso teve que ser amadurecido, Perfeito. tá. Porque você trabalha com adolescentes em vulnerabilidade social, Ah, tá. Nós temos a questão comportamental, emocional. E no começo, né, essa separação, né, essa não é uma barreira, né, mas um limite que você tem sim, que colocar na relação, ele teve que ser amadurecido, porque algumas coisas ficavam confusas, tá. que você levava para casa, querendo arrumar uma solução, né, e às vezes tem soluções que não vão demandar 1 ano, 2 anos, 3, né, é um ciclo que ele vai adiante e você vai, de repente, romper com eles, né.
Então, depois de amadurecido todo esse processo, você consegue, né, dividir, né, e colocar esse limite, porque senão você também tem uma dificuldade até de poder ajudá-los, Sim, né, sim. porque você tem que estar bem, você tem que estar forte, né, você tem que estar consciente, você tem que estar preparada para poder lidar com aquele que espera de você algo, Perfeito. né. Então, por isso que, no decorrer do tempo, esse amadurecimento ele foi bem importante, né. E quais foram ou qual foi o maior desafio em toda essa sua trajetória profissional? O maior desafio, eu acredito, Marcelo, ele continua, Hum. tá. Então, por exemplo, assim, você coloca, hã, um trabalho diferenciado de dar a educação para que eles possam ter o seu desenvolvimento profissional e pessoal, Certo. né, social e tudo mais. E às vezes você gera uma expectativa, né, você traça alguns dentro de um projeto, dentro do seu plano de ação, você traça algumas metas, né, e de repente você não consegue atingir todos aqueles adolescentes da forma que você gostaria, né. Então às vezes eu penso um pouquinho no sentimento de frustração. Frustração. Às vezes são fatores externos, internos, que impede de dar continuidade àquele processo de aprendizagem, Uhum. né, e você percebe que você não está conseguindo atingir as metas que você gostaria. Então você tem uma visão que dentro do espaço que eu trabalho, da mudança de uma sociedade, da mudança do mundo, né, e de repente aquilo não acontece como você gostaria, você tem que trabalhar um pouquinho com isso, né. E eu acredito que que é o maior desafio que eu acho que até enfrento hoje, Entendi. ainda, né, Tá. porque principalmente nos dias atuais. E pensando nessa questão que você traz, um tema muito importante, que é a frustração. Porque a frustração ela faz parte da vida humana, Sim. né, e ela não é uma coisa, um momento, Uhum. são vários momentos da vida, várias situações, micro situações, macro situações, ou de menor importância ou de grande importância, que a gente acaba tendo que conviver com a frustração. E você acha que dentro desse seu desenvolvimento e amadurecimento profissional, trabalhando a resiliência e agora observando todos esses jovens, esses novos indivíduos, novas pessoas, né, que 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 passam por você, você acha que essa frustração, ela tá mais, o jovem consegue lidar melhor com isso ou é um tema que, eh eh perpassa hoje, a capacidade desse indivíduo de lidar com essa parte importante do ser humano? Eu acredito que hoje ela está mais forte, ela precisa amadurecer mais. Eu acho que no decorrer desses anos, né, eh, nós passamos por várias gerações, Hum. né. Então essa questão da frustração de não ter dado certo algo, ela toma uma dimensão muito grande, né. Então eu acho que, precisa ser mais trabalhada, né, pelo fato de que você vai conseguir, você vai passar, eh, sem tropeços e não existem boas vitórias, né, mas acredito que que nem você falou, é algo que tem que ser amadurecido muito ainda, né. Parece que os jovens de ontem, né, trabalhava bem mais tranquilo em relação a essa questão da frustração. E é interessante, porque você tem hoje a capacidade de analisar esses 20 anos de carreiras e entender essas diversas, não etapas, mas momentos dessas juventudes, Sim, né, dentro da escala de tempo. Porque você são milhares de jovens que passaram, né, milhares de relacionamentos que você teve com essas pessoas e consegue fazer e trazer de fato um comparativo mais realista, que de fato os jovens não é uma coisa, que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a gente fala: "Ah, lá antigamente era assim", e na realidade não, para você é uma análise técnica, sim. porque você tem uma amostragem bastante grande Hum, dessas pessoas, desses indivíduos, né, dentro da sua profissão. Porque a gente tem é normal essa nostalgia individual, né, nossa, de achar que, o passado foi mais
importante, ou era mais honrado, ou era mais simples do que é hoje, né? E na realidade você vê e consegue trazer para a gente essa diferenciação de que, de fato, houve uma mudança gradual nesse comportamento, e parte relacionada à frustração, mas também parte relacionada com uma, sei lá, uma escala gigantesca de disponibilidade de informação, né, de um movimento de expansão até sexual pro jovem. Como que você vê isso? Como que foi, que atributos você enxerga que realmente diferenciam o jovem hoje com o jovem de 15 anos atrás? Tá. É assim, eu converso muito com eles, né? E falo que hoje a gente está muito exposto, né? Nós estamos expostos a muita informação e às vezes de má qualidade, Ah, tá? importante isso. Então, por exemplo, a gente, olha, eu tenho acesso à tecnologia, né? Eu faço parte desse processo, eu não estou dentro desse processo, eu faço parte desse processo, Ok. né? Então, o que que acontece? Quando a gente senta e conversa, eu tenho que entender como que funciona, a informação que eu recebo e como eu vou dissipar ou como eu vou absorver, como eu vou, colocar ela num grau de importância para que isso traga resultados benéficos para minha vida, Ok. né. Então eu percebo muito isso. Então muita exposição a informações de má qualidade, ou às vezes a gente não consegue, por falta até da questão da maturidade, né, biológica, né, que a adolescência tem todo um processo, faz com que às vezes eu não consiga, isso não é todos, tá, Uhum. não consiga diferenciar algumas, eh, a qualidade de algumas situações e informações, Tá. né. E pensando em tudo que você vem trazendo para a gente tornando claro, né? Você falou das questões de dificuldade com relação à frustração, com relação a essa diferença dos indivíduos, né? Desse geracionalmente pensando, e isso tudo. O que você tira hoje do de melhor? O que foi melhor nisso tudo para você? Qual o ponto principal? O ponto principal, eu vejo na questão dos resultados, Resultado. tá? Os impactos que a gente, né, que Gisele trouxe para a vida das pessoas, Uhum. né? Por mais que existe, que nem a gente estava conversando agora, sobre a questão de informação, de como recebe, a questão dos momentos das gerações, né? Questão da tecnologia e tudo mais, eu acredito que eles têm uma capacidade intelectual muito significativa, Tá. né? Então, às vezes, quando a gente está compartilhando uma dinâmica, a gente está num processo de uma sala, de um texto, de um debate, a capacidade que eles têm de trazer eh, resultados e depois a gente vê isso fora da instituição, isso que é gratificante, né? Isso traz, assim, aquela Sentimento. esperança, né? Eu ia falar de sentimento de realização, mas isso. Sentimento de realização. Perfeito. Deu certo, Deus. certo, escolhi certo, era isso mesmo que eu almejava, né, o objetivo foi atingido, né. Fantástico, Gisele. E qual é a idade dos jovens com que você trabalha? Eles têm em média 15 a 17, 18 anos. E quando a gente fala você falou de vulnerabilidade social, né? O trabalho da instituição, ele é um trabalho complementar à educação básica normal. Como é que funciona isso? Então, a instituição ela tem como objetivo, né, oferecer a oportunidade de dar a de oferecer a oportunidade do primeiro trabalho, Primeiro trabalho. tá. Então, para que ele esteja com a gente, eles têm que estar estudando, Hum. né. Então, o que que a gente trabalha bastante com os adolescentes? A revalorização da escola, né, para que você possa conseguir, êxito no seu campo profissional, você tem que ter conhecimento, né. Trabalho é criação, Trabalho é criação. né. Então, tudo que você vai colocar à sua mão,
você vai ter que ter um entendimento. Então, a gente faz o acompanhamento escolar, faz as reuniões na escola, acompanha bimestralmente, né, para que tanto a questão de aproveitamento quanto a questão de frequência, né, para que eles entendam que eu não posso ir até um certo limite, existe mais, Certo. certo? Eu posso ir muito mais longe daquilo que quando eu chego, né, eu acredito que eu preciso de um trabalho para ter a oportunidade de me tornar independentemente financeira, né, ter uma independência financeira. Mas daí a gente começa a trazer um pouco da questão do autoconhecimento, da revalorização da escola, para que eles possam traçar metas, pode ser a curto prazo, Uhum. né, porque depois da pandemia a gente fala muito a curto prazo, né, mas que tem os seus objetivos e as suas, metas traçadas. Perfeito. E, Gisele, qual o seu grande caso, a sua grande caso que marcou você? São vários, São vários. são vários. São milhares de pessoas, né, então acha um para nós. Nossa, são muitas vidas que passaram por lá, muitas histórias. Eh, eu vou falar sobre uma, né, que está bem próximo à questão educacional, que foi um jovem que nós tivemos que ir até a escola conversar sobre a questão comportamental dele, né. Ele estava prestes a perder a oportunidade, né, e nós participamos da reunião dos professores para que pudesse dar uma oportunidade para que ele demonstrasse que ele queria isso, né, queria uma mudança. E a mudança aconteceu, né. Hoje ele é um homem, né, com a sua família e seus filhos. Ele é agente da escola, tá, agente, prestou um concurso, né, e praticamente ele tem um nível de respeito, né, pelos alunos que a gente usa quando a gente vai até a escola ou quando eu venho trazer a possibilidade de mudança de comportamento, é impressionante o que uma oportunidade traz para uma pessoa, né. Então ver ele na escola, toda a dinâmica, né, ele realizando todos os trabalhos e tudo mais, a questão do acolhimento que ele faz com a gente, o acolhimento que ele faz com os alunos, imaginar ele com 15 anos, é é muito é uma realização, né. Então assim, tem vários, mas esse chamou atenção porque foi uma luta, né. Então assim, será que vai dar? Será que ele vai entender o que nós estamos fazendo por ele aqui, né? E ele entendeu. E nesse sentido é possível, além de, né, compreender esse momento de realização profissional, que o ser humano, investindo nele, ele dá certo. Dá certo sim, né. Até a gente, eh, que nem eu recebi um presente de uma amiga, que é o livro do Mário Sérgio Cortella, "Por que fazemos o que fazemos", né. Que nem eu converso com ele, por que eu faço o que eu faço? Porque gera, eh, benefício financeiro? Sim. Gera reconhecimento? Sim. Mas gera também dedicação, gera resultados, né, que é, vê-los, né, se desenvolvendo, né, e independente, eu falo assim, independente da escolha que você fizer em relação à sua profissão, porque quando você começa com 15, às vezes você tem uma visão. Uhum. A partir do momento que você vai para o mundo do trabalho, aí é outro, né, você começa a passar por alguns espaços, conhecer pessoas e algumas mudanças acontecem, Uhum. né. Então que você tenha, assim, integridade, que você tenha dignidade, que você tenha propósito para escolher, né, o que você quer para sua vida. Então não é só profissão, gera emprego, mas gera propósito, gera uma obra. Eu falo assim, eu tenho uma obra, né, então não foi só uma um trabalho, né, mas sim também um propósito de servir alguém. Fantástico, Gisele. Eu aproveito para agradecer, né, você ter vindo até aqui, aceitado esse convite. É bacana ouvir isso e passar isso para as pessoas, porque
eu acho que é uma oportunidade de a gente entender um pouco da realidade do mundo, que é a realidade individual do profissional, mas o quanto ele contribui com a sociedade e o quanto ele contribui para a vida de outras pessoas. E gostaria de pedir para você, né, para que você deixasse uma dica, né, uma sugestão, uma orientação para essa nova geração de profissionais, né, que tem aquela borboleta na barriga, como você falou no começo, né, que estão começando na carreira profissional. É, eu acredito, ou eu deixo, né, como mensagem, a gente pensar na no não desistir, né. Vou voltar na questão do livro. Você tem que pensar um pouquinho, qual é a sua obra, né. O que você quer deixar de legado? O que você quer deixar para o outro, para gerações futuras, né. Eu estou deixando meu legado, e qual é o seu, né. Então, assim, quando você for escolher a sua carreira profissional, pense nesse propósito, pense nessa obra, pense no legado que você quer deixar para alguém, porque toda profissão é importante, é que nem nós conversamos no início, trabalho é criação, Trabalho e criação. né. Então eu desejo que isso aconteça, Sensacional. certinho? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, fico muito feliz, né, de ter essa representatividade, né, e de você ter escolhido, de ter conversado aí comigo, é gratificante, Marcelo, me sinto lisonjeada. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.